perfeccionismo, gente, nada mais é do que a busca constante, incessante, paranoica pela perfeição. Por isso que chama perfeccionismo, que a gente fica o tempo inteiro correndo atrás da perfeição. Primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui já de cara, assim, para vocês assistirem o resto da live, assim, com a cabeça mais leve, com a cabeça mais aberta, para entender direitinho o que eu trouxe para vocês aqui hoje. Perfeição não existe, tá? Perfeição, só Deus é perfeito, a gente sabe disso. Fora Deus não existe perfeição no mundo. A natureza não é perfeita, ela tem as suas imperfeições. Os seres humanos são imperfeitos. Tudo é imperfeito, só Deus é perfeito. Então, ponto número 1 que a gente já tem que considerar, tá bom? Ponto número 1. Então, essa busca constante por essa perfeição acaba sendo aquela situação do cachorro que persegue o próprio rabo. Porque você vai estar sempre correndo atrás de uma coisa que não existe, que não vai acontecer. Isso só faz que você eleve as suas exigências aos mais altos padrões, você se torna extremamente exigente. A gente fica muito exigente quando a gente é perfeccionista. A gente bota a régua lá em cima, a gente quer atingir níveis que muitas vezes a gente nem tá nesse momento desse nível. Principalmente quem é iniciante, quem tá começando. Muitas vezes a gente não tá ali ainda, a gente tá subindo os degrauzinhos, a gente tá seguindo a jornada, a gente tá começando um caminho. Então não faz sentido você querer ter uma perfeição no início do seu processo. Então tira isso da cabeça já. Eu sei que o perfeccionismo, a gente vai falar mais sobre isso, o perfeccionismo ele é uma coisa que assim, muitas vezes ele é quase que doentio. É uma coisa que por mais que a pessoa tente se controlar, por mais que a pessoa tente não ser perfeccionista, é uma coisa de dentro da pessoa. Envolve vários outros contextos, às vezes um contexto social, às vezes um contexto de criação, às vezes foi criada num ambiente familiar onde a família, a mãe era muito perfeccionista, ou o pai é muito perfeccionista, então acaba herdando um pouco esses comportamentos e tal. Nada errado com a mãe e com o pai da pessoa também, cada família tem o seu contexto, mas já põe isso na cabeça de uma vez por todas, tá? E essa elevação de exigência, botar a exigência lá em cima, muitas vezes não é para o seu momento. Às vezes pode ser que seja, às vezes a gente precisa, sim, subir um pouquinho nossa régua, que é pra gente crescer, pra gente desenvolver. Mas tem hora que não, a gente tem que respeitar o nosso momento e o nosso ponto dentro da nossa jornada empreendedora. Fechou? E o perfeccionismo, outra coisa que ele traz também, junto com essa exigência alta, é autocrítica demais, né, gente? A gente fica extremamente crítico com a gente mesma. A gente começa a achar que nada do que a gente faz tá certo, que nada tá bom. Então, esse é um ponto negativo muito importante, tá? É uma das consequências mais danosas do perfeccionismo, é exatamente essa super autocrítica que começa a acontecer, tá? Porém, todavia, contudo, entretanto, apesar desse comportamento do perfeccionismo, na maioria das vezes ele ser negativo, ele também pode oferecer algumas boas oportunidades. Quando que isso vai acontecer? Quando a gente souber administrar ele direitinho. Quando a gente souber trabalhar, souber domar, trazer na rédea ali o perfeccionismo. Aí ele pode oferecer boas oportunidades pra gente e a gente já vai falar sobre isso adiante, tá? E aqui eu já vou adiantar para vocês uma segunda reflexão, tá? Nossa segunda reflexão do dia. Exatamente isso que eu acabei de falar. Você, artesã, deve assumir as rédeas da sua vida, principalmente naquelas decisões que dizem respeito aos rumos do seu ateliê. Se a sua ideia é ter um ateliê lucrativo, um ateliê de sucesso, é viver do seu artesanato, você tem que assumir o comando das coisas. Você tem que assumir as rédeas das decisões, tá? E por que eu tô dizendo isso para você? Porque você precisa entender que o perfeccionismo, assim como outros comportamentos que existem, ele também pode ser domado. Desde que você assuma a existência desse problema e se disponha a fazer com que ele trabalhe a seu favor em vez de trabalhar contra você. O primeiro passo, então, é você assumir-se uma pessoa perfeccionista. Em qualquer nível que esteja esse perfeccionismo. Desde o perfeccionismo, vamos colocar aqui na questão patológica da coisa, desde um perfeccionismo leve até um perfeccionismo extremamente paranoico.
Primeiro passo, você assumir que você é uma pessoa perfeccionista. Tá? Eu sou perfeccionista, o perfeccionismo me atrapalha, não tá sendo bom para mim, não tá sendo bom pro meu negócio, então eu preciso assumir as rédeas, eu preciso domar esse vilão, eu preciso domar esse monstro, para que a minha vida ande, para que eu consiga prosperar, para que eu consiga avançar para uma outra etapa dentro da minha jornada, subir mais um degrauzinho dentro do meu empreendimento. A Thaís está falando, eu sou, mas nem tanto. Você está nos graus leves de perfeccionismo nível 1, né, Thaís? Mais ou menos isso, mas é importante a gente se assumir, a gente entender que existe este problema para a gente poder resolver o problema. Se a gente não assume que o problema existe, ele vai ficar para sempre ali na nossa vida, caminhando junto com a gente, atrapalhando, fazendo com que a gente só ande para trás e nunca vai ter solução. E pior, pode até aumentar. Aos poucos você pode sair do nível 1 e para o nível 2, 3, 4. Entenderam? Então, a primeira coisa. Ou seja, você pode ser perfeccionista. Não tem problema nenhum em ser perfeccionista. Todas nós somos perfeccionistas, gente. Perfeccionismo é quase que um pré-requisito para ser artesã. Não existe artesã, você não vai achar artesã nesse mundo de Deus. No mundo de Deus, não é Brasil, não é mundo. Qualquer artesã do mundo, ela tem uma pitadinha de perfeccionismo, tá? O que não dá para deixar acontecer é deixar esse perfeccionismo dominar, principalmente a sua mentalidade, e permitir que ele te impeça de avançar.